Que o Senhor da vida, o nosso Deus, o Senhor Yahvé, abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da Palavra de Deus sob a luz de um novo entendimento. E o nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 6, do versículo 1, que trata da multiplicação dos pães. E como nós já falamos anteriormente, a nossa interpretação bíblica, ela segue uma linha diferente da interpretação da teologia convencional, onde nós abordamos conceitos da espiritualidade, conceitos de imortalidade, conceitos de vida eterna, diferentes do que se tem encontrado nas igrejas convencionais. O nosso propósito aqui não é condenar nenhuma doutrina. Cada um tem a liberdade de crer no que quiser. Nós também não somos os donos exclusivos da verdade, como nós também não estamos exigindo que as pessoas até acreditem em mim, nas palavras que estou aqui dizendo, mas que examinem as Escrituras, peguem os capítulos, os versículos e façam uma análise. Nós estamos trazendo apenas uma interpretação, que dentro do nosso entendimento acreditamos ser mais coerente com a justiça e a sabedoria de Deus, de um Deus, Pai Criador do Universo, não um Deus que sustenta dogmas, que sustenta mecanismos de entendimento complicados, confusos. Não é esse o nosso objetivo. E também não somos ecumênicos. Nós defendemos uma linha de entendimento que todos, qualquer um, de qualquer crença ou religião, pode estudar. Porém, nós não moldamos, nós não buscamos ajustar a nossa visão teológica e espiritual às religiões e pensamentos já existentes, com todo respeito às denominações evangélicas, com respeito à Igreja Católica, os seus dignos representantes, à doutrina espírita codificada por Kardec e todas as outras doutrinas de cunho espiritualista, que merecem a nossa admiração e que exercem um importante papel na Terra. Mas nós, os servos de Yahvé, nós que trabalhamos nesse movimento dos servos de Yahvé, estamos dando também aqui a nossa contribuição, onde também temos um grande apoio dos irmãos da Despertai. Nós apoiamos a visão deles, desse Israel espiritual, dessa visão do eterno Deus, que vem através de Jesus, ou para os judeus, do Adonai, vem nos libertar dos erros multisseculares que nossas almas inexperientes têm vivenciado ao longo dos milênios. E vamos então ao estudo de hoje. Como eu já tinha falado a vocês, é o capítulo 6 do Evangelho segundo João, onde estudaremos do versículo 1 ao versículo 15, que trata da multiplicação dos pães. Versículo 1. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Então, nesse capítulo, nós observamos que uma grande multidão já estava seguindo Jesus na altura desses acontecimentos. Por quê? Porque o povo viu que Jesus operava. E acredito que tenha sido
a produção dessas curas um grande chamado para o povo, trazendo, consequentemente, o interesse pelas escrituras sagradas. No primeiro momento, as necessidades são saciadas. Necessidades saciadas, curas realizadas, aí vem o processo do esclarecimento, que nem todos estavam preparados. Como ainda hoje, nós vivemos na atualidade, onde mensagens como essa que estamos apresentando aqui para vocês, irmãos e irmãs, não são aceitos com facilidade. São questionados e até combatidos por alguns irmãos que acreditam que nós somos partidários do demônio, que nós difundimos doutrinas que arrastam o crente para a heresia, para o pecado. Mas que doutrina é essa que nos esclarece acerca do Evangelho, que nos faz andar com clareza, que nos liberta do apego aos bens materiais, que nos faz vê-los de forma justa, que nos aproxima da família? Porque quando eu digo bens materiais de forma justa, é sabermos qual é a verdadeira utilidade deles, qual é a verdadeira forma de se utilizar esses bens, não para viver em função deles, mas utilizando esses bens como ferramentas, porque precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, entre vários processos inerentes à vida material que nós vivemos, certo? Todos concordam comigo nesse ponto, correto? Então, outro ponto importante, que doutrina demoníaca pode nos aproximar da família, nos fazendo ver as verdadeiras relações entre uns e outros, nos dando um amor verdadeiro, sem deixar que esse amor obscureça o nosso entendimento, nos afaste da intimidade com o nosso Deus. Tudo com equilíbrio, meus irmãos e irmãs. Tudo de forma equilibrada. Então, que benefícios traria em vivermos uma doutrina satânica? Nenhum. Então, a doutrina que trazemos aqui não é nossa. Não são as minhas palavras. Mas é o contexto que está aqui nas Escrituras, que são a palavra do nosso Deus, dentro de um novo entendimento, dentro de uma nova inspiração, que visa muito mais agregar do que separar, que visa muito mais esclarecer, porque o pensamento dos servos de Yahvé, nós não combatemos a ciência de maneira nenhuma. Ela tem a sua utilidade no universo, nas leis naturais, que nós também compreendemos e aceitamos. Porém, essas leis naturais, elas não são vistas de forma cega. Temos a ciência de que Deus está presente em tudo, movendo a tudo, tomando conta de todas as coisas, de todos os processos existentes no universo. E vamos continuar então o nosso estudo, No versículo 3, aqui está escrito o seguinte. João nos fala aqui no versículo 3. Subiu então Jesus à montanha, e aí se sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos, e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Foi o que a gente tinha lido no versículo 5.
No versículo 6 ele fala assim: ele havia falado assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Porque Jesus já sabia o que seria feito, né? E seria uma forma de ensinar, uma forma de trazer lições de vida eterna para aqueles que participavam desse momento, dessa situação. Por favor, não reparem, porque o nosso cachorro, né, o nosso habitante aqui do lar, está dando as suas latidas. Mas acredito que não esteja atrapalhando o áudio. Então, já estava sendo levantada toda a situação para realizar o que virá nos próximos versículos, né? Porque Jesus jamais agia de forma arrogante. Tudo que ele realizava buscava fazer uma análise dos recursos disponíveis naquele momento. E até mesmo porque ele sabia que os discípulos não carregavam muito dinheiro. Eram recursos mínimos os recursos materiais que eles se utilizavam. E aí eles viram que o menino tinha alguns pães e alguns peixinhos. Então vamos ver aqui nos versículos adiante o que vai acontecer. Disse-lhe Jesus: façam com que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou, então, Jesus os pães e, depois de dar graças, os distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, se refugiou de novo, sozinho na montanha. Jesus, ele não veio na sua missão terrena para ser glorificado pelos homens, para ser exaltado como um mero rei na vida material. Nós sabemos que até os dias atuais há um esforço muito grande de muitos políticos tentarem unir política com fé, política com religião. E, na nossa opinião, é uma mistura que não é muito correta. Não é uma mistura boa para quem procura uma relação mais espiritual com Deus. A nossa humanidade é ainda uma humanidade muito atrasada, onde a ideia de Deus ainda não é vista da forma correta. Usa-se de prerrogativas religiosas, de distinções, para criar privilégios, para criar diferenças entre uns e outros. A mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo de Deus,
Não é essa, gente. Há um grande equívoco. E por isso que a nossa humanidade segue iludida, segue confusa. O grande perigo dos nossos tempos não é apenas as facções políticas que, no nosso entender, todas elas são envolvidas pelo mesmo espírito. Como certa vez disse o irmão José na Despertai, e aqui nos Servos de Yahvé, eu, Eduardo, reafirmo isso, como ancião presidente do nosso movimento, da nossa comunidade. O mundo segue iludido, porque essas ilusões promovem um espírito de loucura que envolve as coletividades e os indivíduos também. Uma outra situação, o apego ao dinheiro. Muitas vezes vemos esses irmãos ligados à prática política, onde há um grande apego aos bens terrenos, recursos imensos, em sua grande maioria, são desviados. E vemos a insatisfação das pessoas. Aparecem aqueles candidatos, ficam anos e anos sumidos, você não vê a realização deles, e aí eles aparecem no período eleitoral, prometendo falácias, prometendo mundos e fundos. Isso não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Quem faz verdadeiramente o bem, faz em qualquer circunstância, em qualquer período. O que nós vemos é uma grande ilusão tomando conta das massas. Isso está ocorrendo aqui no Brasil, isso ocorre no mundo. Esse vídeo está sendo gravado ainda no período da pandemia. A busca intensa da cura através de uma vacina que possa conter o vírus do Covid-19, né? Ou SARS-2, como falam cientificamente, SARS-CoV-2, está sendo desenvolvido por várias nações. E nós vemos que quando essa vacina for descoberta e o período de euforia dominar a vida das pessoas, nós vamos observar muitos irmãos voltando às práticas de erros que antecediam esse período. E como eu falei, meus irmãos, se algum irmão que tenha contraído esse mal precisar de orações, nós podemos fazer, podemos impor as mãos sobre ele. Até porque cada enfermidade, como cada falecimento, tem o seu propósito. Ninguém é melhor do que ninguém, sendo que cada um de nós tem o seu papel ao longo de uma existência no plano material. O que nós temos que ter em mente é que, independente do que aconteça com as nossas vidas, temos que estar prontos para servir a todo instante. Temos que estar prontos para testemunhar as verdades do eterno Deus por intermédio de Jesus. Temos que estar prontos a sermos convocados e aceitar os desafios da existência. Claro, meus irmãos, que nós não estamos aqui desafiando os preceitos científicos. Tem que usar máscara? Sim. Temos que nos higienizar com água e sabão? Sim. Ou com álcool gel? Perfeito. Mas também temos que ter a nossa fé no Deus eterno. Ele assim permitiu, Ele assim permitirá que a cura seja descoberta e que as pessoas voltem à sua vida normal. Entre aspas, né? Porque virão muito mais coisas. Essa pandemia foi apenas a introdução de uma situação que vai abalar toda a estrutura da humanidade,
que é a volta de Jesus a este mundo, que é a implantação do reino de Deus nas mentes e nos corações. É isso que acontecerá. E isso vai mudar a estrutura, vai mudar a vida de todos nós neste planeta. Então não vamos ter ilusões, meus irmãos. Vamos servir a Deus da melhor forma possível, com oração, com dedicação, com fé. Vamos servir aos nossos irmãos, não só os nossos familiares do nosso círculo estreito, mas que possamos, em nome do amor do Pai, fazermos o melhor ao nosso alcance por todos. Então, Jesus realizou esse fenômeno que está descrito no Evangelho de João, está também em outros evangelistas, para realmente solidificar a fé em todos. Então vamos fazer a nossa oração. Convido a todos que nos acompanhem nesse momento. Amado Deus, Senhor Yahvé, te agradecemos por essa mensagem de transformação, de vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a vida e nos dá a oportunidade de conhecer esse Evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas limitações, perdoa a nossa pouca fé, que muitas vezes, Pai, não permite que o seu poder venha nos envolver e venha promover a cura, a libertação dos nossos irmãos. O teu amor, Pai, é o bendito pão que cai dos céus para todos nós. E que através de Jesus encontramos a materialização desse propósito, Pai. Que teu amor envolva toda a humanidade, envolva todos que estão ouvindo este estudo, esta mensagem. É o que eu te suplico, é o que eu te imploro, humildemente, Senhor Yahvé, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Desculpem o período longo que ficamos sem gravar vídeos. Pretendemos retomar a nossa apresentação semanal. Tivemos algumas dificuldades, mas graças a Deus elas foram vencidas, dificuldades de tempo, dificuldades dos recursos tecnológicos, mas isso não nos desanima. Isso, muito pelo contrário, só nos dá mais determinação de fazer o que precisamos fazer. Tá bom? Que essa mensagem ela seja divulgada, que vocês, por favor, me ajudem nessa divulgação. Não se esqueçam de acessarem também a nossa vaquinha do nosso projeto lá para a cidade de Bicas. Leiam, colaborem, o tempo que vocês quiserem, da maneira que vocês acharem melhor, que tudo venha de forma espontânea dos seus corações. Então orem por este irmão, para que possamos continuar com o nosso trabalho. Eu que eu suplico humildemente a todos, em nome de Jesus. E ao nosso Deus, o Senhor Yahvé, o nosso Deus eterno. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.